O STF suspendeu todos os processos no país em que se discute, de alguma forma ou de outra, os efeitos ou uma eventual nulidade da chamada pejotização. Primeira coisa que você tem que entender, você que segue aqui o nosso canal, é o que é a pejotização. Ela sempre é vista de uma forma pejorativa. Mas, conforme a gente vai analisar aqui, nem sempre a pejotização ela é negativa, mas sim, ela é muito mal vista pelos olhos da Justiça do Trabalho. Pejotização é um fenômeno no qual as empresas elas contratam pessoas jurídicas para a prestação de serviços. Então, ao invés de uma empresa contratar alguém no regime CLT, aquele que você conhece, de carteira assinada, ele faz um contrato com a empresa deste prestador de serviço. Então, este prestador de serviço tem uma empresa de contabilidade muito simples, presta serviços e recebe por esses serviços, não tendo acesso àquela cartela gigantesca de direitos trabalhistas previstos na CLT. Esse instrumento da pejotização, ele sempre foi, aliás, sempre não, ele tem sido muito bem visto pelo STF. O STF tem umas decisões reconhecendo a viabilidade, a legalidade de contratação de alguém por um contrato de trabalho e não pela CLT. E a Justiça do Trabalho, como vocês devem imaginar, tem um entendimento muito contrário a esse e tem sido bastante resistente. Por isso, o ministro Gilmar Mendes suspendeu em todo o país todos os processos em que se discute pejotização. Porque o que acontece na prática é o seguinte: o indivíduo, o empregado, o trabalhador, ele busca uma vaga de emprego. Aí ele acha lá uma vaga de emprego PJ. Ó, eu vou te pagar como prestador de serviço, o salário é esse, como não tem todos aqueles encargos trabalhistas da CLT, ele vai normalmente receber um salário maior e não vai ter direitos trabalhistas, ou não vai ter a maior parte dos direitos trabalhistas, a não ser aqueles previstos expressamente no contrato. O trabalhador, ele olha para aquele cenário de um salário maior, de uma possibilidade de recolocação profissional ou de colocação profissional, e aí ele aceita. Ele aceita e fica feliz da vida. Até o dia que não dá mais certo. Até o dia que ou ele é demitido, ou ele está cansado, e aí ele vai entrar com uma ação na Justiça do Trabalho para reconhecimento da fraude daquela contratação, dizendo: olha, eu fui contratado como PJ, mas eu nunca fui PJ. Eu sempre fui um empregado tipo CLT, sem os meus direitos trabalhistas. E é o que acontece, uma enxurrada de processos na Justiça do Trabalho, onde muitas vezes os juízes reconhecem o vínculo de emprego e aí eles desconstituem o contrato de trabalho e o empregador tem que pagar todas aquelas verbas trabalhistas de forma retroativa e isso muitas vezes acaba fazendo com que o estabelecimento feche. Eu vou te mostrar o porquê que isso é um grande absurdo e assim como eu, o próprio STF também entende dessa mesma forma, ou vem entendendo dessa mesma forma. Imagine que o fulaninho, quando ele vai ser contratado, se ele fosse CLT, ele iria receber R$ 3.000. Sobre esses R$ 3.000, ele ia pagar imposto de renda. Imposto de renda que chegaria até 27,5%. Certo? Então, de 3 mil, ele vai recolher imposto de renda, né, até 27,5% de imposto de renda. E vai ter os seus direitos trabalhistas. Quando a ele é apresentado uma oportunidade de trabalho como prestador de serviço, como PJ, onde ele vai, ao invés de ganhar 3 mil, ele vai ganhar R$ 5.000, mas não tem fundo de garantia, não tem férias, não tem 13º, ele vai receber mais, mas sem esses direitos trabalhistas. E, como ele é uma PJ, ao invés de pagar 27,5% para o governo, ele vai lá e vai pagar, depende da categoria, 4,5%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9% que seja.
Muito pouco. Então, ele paga menos imposto, ganha mais, mas não tem direito trabalhista. Ele combinou isso com o empregador. Olha que disparate. Quando ele entra com o processo, ele, que já pagou menos imposto, ele ia pagar 27,5% de imposto, pagou 4,5% a 9% de imposto. Ele consegue todas as verbas trabalhistas retroativas, com multa e tudo mais, só que ele deu um golpe no governo também. Porque para o governo ele pagou muito menos imposto. E isso, obviamente, que o STF tem olhado para essa questão também. Também e vem notando que há aqui uma certa injustiça nessa prática, uma certa injustiça nessa forma de contratação e entendimento da justiça do trabalho. E em diversas ações, o STF tem se posicionado favoravelmente da pejotização. É algo que nós chamamos no âmbito jurídico, e você não precisa saber isso de cor e nem entender muito profundamente isso, de autonomia da vontade. Duas partes sãs, maiores, se reúnem e fazem um contrato. E aquele contrato tem que ser seguido. Me assusta muito a forma como a Justiça do Trabalho trata a maior parte dos empregados como hipossuficientes, como pessoas que não têm a menor condição de celebrar um contrato. Ah, ele assinou um contrato, mas ele era hipossuficiente, ele não tinha escolha. Tem escolha. A pessoa sempre tem escolha de não aceitar o emprego. Ah, mas ele não tem escolha, ele tem que ser empregado. Tem, em outro lugar. Você já parou para pensar que o empresário também muitas vezes não tem escolha. Ele tem que contratar alguém. Se ele pudesse, ele talvez não contratasse. E a inteligência artificial tá vindo para demonstrar que, olha, nem tudo é como os marxistas te contavam lá atrás. Como é que vai ser com essa classe de trabalhadores sem qualificação? Então deu para entender? Eu sei que existem muitos casos em que existe um abuso por parte das empresas. A empresa contrata como prestador pessoas muito simples que realmente não têm condições de entender nada. Vou pegar aqui um exemplo de profissões, mas, né, profissões que ganham um salário muito baixo, um salário mínimo, por exemplo, uma empregada, não é empregada doméstica, uma empregada de uma firma mesmo, uma faxineira. Essa pessoa talvez ela não tenha condições. Então, não é nem nisso que o STF está se baseando, tá? O STF está se baseando em outra questão, mais abrangente ainda. Eu estou fazendo aqui uma ressalva. Eu sou a favor da pejotização. 2, eu acho que o trabalhador tem condições amplas, no geral, de entender se ele quer ser contratado como PJ ou não. Porém, ponto e vírgula, eu acho que em alguns casos, de fato, o trabalhador não tem condições. E aí, até lá no meu Instagram, me deram uma sugestão que eu achei interessante, uma saída para isso. Estipular um valor, sei lá, até R$ 2.500 tem que contratar como CLT. A não ser categorias especiais, como advogados, que aí já tem outro regramento. Mas os salários mais baixos, sei lá, um salário mínimo que seja, aí não dá. Aí realmente não dá para contratar PJ, contrata CLT. Mas nós temos, além dessas pessoas, uma multidão de outras categorias profissionais que têm plena condição de escolher se serão contratados como PJ ou como CLT. E aí, se a vaga não atende os seus requisitos, você não se candidata a ela. Basicamente, estou aqui com o site aberto, o STF, perdão, ele vai julgar 3 pontos. Primeiro, a validade dos contratos de pessoas jurídicas. Então, a validade dos contratos de pejotização. Lembrando que pejotização é um termo bastante pejorativo, que a Justiça do Trabalho vê de forma bem negativa. Então, eu estou usando o termo aqui para você entender. Mas a pejotização, então, vai ser analisada agora pelo STF. A aposta é que ele vai aceitar. Ele vai aceitar uma ampla pejotização. Ele precisa fazer isso, até antes de eu passar para o ponto 2. Porque nós vivemos em um país com tanta burocracia trabalhista
Isso impede muitos empresários, muitos empreendedores de contratar. E não adianta você me falar, mas o empresário é um malvadão. Ele tem mais é que tomar naquele lugar. Deixa eu te contar que a maior parte dos empresários são pessoas simples. São pessoas que realmente vendem o almoço para comprar o jantar. E são pessoas que poderiam alavancar a nossa economia. Vamos lembrar que a economia no Brasil tá uma merda. Tá muito ruim. E ela só vai crescer não é com o governo, não é com o servidor público, não é com contratação de servidores públicos. A economia vai crescer a partir de empresas que contratam trabalhadores e trabalhadores que são contratados por empresas. Então a gente precisa desburocratizar isso. O Michel Temer, lá que assumiu a presidência do Brasil durante pouco tempo, e eu considero que, apesar de muitos chamarem ele de golpista, ele não foi golpista nem aqui, nem na China, e ele fez um excelente mandato, curto, mas muito bom. Ele aprovou uma reforma trabalhista fundamental para o crescimento do nosso país. E depois, muitos aspectos dessa reforma que ele fez foram desconstituídos pelo governo Lula, o que é uma pena. É uma pena. Mas a gente precisa desburocratizar isso. É melhor ter um emprego PJ e o contrato ser respeitado do que não ter emprego. Quando as pessoas não têm emprego, elas sucumbem a programas assistencialistas. E muito provavelmente é por isso que o governo sempre quer que essas pessoas dependam dele. Então esse é o primeiro ponto dessa análise que o STF vai fazer sobre essa questão. O segundo ponto, que é fundamental, é sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar essas ações. Ou seja, ações de trabalhadores que querem o reconhecimento do vínculo trabalhista. E a tendência aqui é que o STF retire a competência da Justiça do Trabalho. Ou seja, se você é um empregado e você é contratado PJ, se você quiser discutir qualquer ponto desse contrato, você não vai mais na Justiça do Trabalho. Você vai ter que buscar a Justiça Comum, a Justiça Civil, e lá discutir o contrato, sem mais a possibilidade de reconhecimento ou não de vínculo. Isso aqui é fundamental. É fundamental que o STF retire a competência da Justiça do Trabalho, nesse caso, para julgar eventuais fraudes e passe para uma outra justiça, para a Justiça Comum. E, por fim, a definição do ônus da prova. Quem é que vai ter que comprovar se o contrato é fraudado ou não? E aí a tendência é que essa exigência fique para o empregado. Então, ônus da prova é quem tem que provar. Quem tem que provar que o contrato é fraudulento é o empregado, aquele que está alegando que é lógica que funciona na Justiça Comum Civil. Enfim, eu espero que eu tenha te ajudado. Mesmo que você seja trabalhador, empregado, marxista ferrenho, deixa eu te explicar. Por mais que todo mundo reconheça que direitos trabalhistas são importantes, a existência de muitos direitos trabalhistas inviabiliza o crescimento econômico. E quando há uma inviabilização do crescimento econômico, não tem emprego. Se não tem emprego, não tem nem pelo que vocês lutarem. Então, a gente precisa encontrar uma forma de desburocratizar a contratação. Em países mais desenvolvidos, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, a contratação é muito mais desburocratizada. Também tem sindicato, também tem que seguir regras lá, mas a autonomia do empregado e do empregador são muito maiores. E a nossa CLT já é muito antiga, da época do Getúlio Vargas. Você não acha que muita coisa mudou de lá para cá? Eu sei, a CLT também mudou muita coisa, ela não é a mesma desde então. Porém, contudo, entretanto, ela ainda é extremamente arcaica e, na minha visão, uma visão de um empresário, uma visão de um advogado que atua para empresas e empresários, é uma ferramenta que mais atrapalha do que ajuda. Excetuando-se
Mais uma vez aqui eu faço um ponto e vírgula, pessoas de baixa renda, pessoas que realmente não têm a menor condição de assinar um contrato de trabalho com pessoa jurídica. Para essas pessoas, eu entendo que ainda há a necessidade de uma legislação que tem que ser mais facilitada. Tem que ser muito mais facilitada. Mas, ainda assim, não é nem esse o ponto do STF. O STF deve tornar legal essa prática de modo amplo. Mas, enfim, deixe aqui sua opinião nos comentários. Me siga lá no Instagram, é o @paivadoutor, e também no TikTok, @paivadoutor. Segue o nosso canal. Até o próximo vídeo. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Beijo, abraço, até mais. Tchau.